Você já se sentiu preso, mesmo fazendo o que era certo? Já viveu momentos em que parecia que servir a Deus só trouxe dor, injustiça ou silêncio? Hoje nós vamos falar sobre um louvor que ecoou dentro de uma prisão e mudou destinos. Eu sou Rodrigo, do canal Fé e Escritura. Se esse tipo de conteúdo fortalece a sua fé, já deixa o seu like agora no início do vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Agora, vamos à leitura do texto de hoje. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudia os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Antes de tudo, precisamos contextualizar. Paulo havia libertado uma jovem que era explorada espiritualmente para dar lucro aos seus senhores. Quando o espírito saiu, o lucro acabou. E foi aí que começou o problema. Eles não foram presos por crime. Foram presos porque mexeu no bolso de alguém. Isso é forte. Muita perseguição nasce quando o reino de Deus confronta interesses. Os magistrados mandaram tirar as roupas, mandaram açoitá-los. Não houve julgamento, não houve defesa. E isso era ilegal, porque cidadãos romanos não podiam ser açoitados sem processo. Depois disso foram lançados no cárcere interior, segurança máxima, presos ao tronco. Historicamente,
Os presos dormiam sentados ou jogados no chão, quase sem poder mudar de posição. Agora, pensa nisso. Eles estavam ali por fidelidade. E aqui eu quero dizer algo para você. Às vezes você está sofrendo não porque errou, mas porque fez o certo. E mesmo assim, tudo estava e está dentro do propósito de Deus. Porque naquela prisão havia uma alma que ainda seria salva. O texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meia-noite não é só horário, é símbolo de escuridão. Eles estavam feridos, com as costas abertas, presos, humilhados, e não estavam reclamando, estavam adorando. E o texto diz algo poderoso, e os demais companheiros da prisão escutavam. Louvor em crise vira testemunho. Aqui eu quero abrir meu coração. Muitas vezes, quando as aflições vieram, eu me desanimei. Já houve momentos em que o peso me afastou de Deus. Já fiquei aborrecido, já pensei em desistir. Mas eu sempre volto, porque eu não consigo viver sem a graça dele. E eu preciso dizer algo aqui com sinceridade. Esse canal Fé e Escritura tem sido instrumento para me manter buscando a Deus. Muitas vezes as palavras que vêm para os vídeos são pregações primeiro para mim. Antes de alcançar alguém, elas me confrontam, me sustentam, me fortalecem. Quem é cheio do Espírito Santo carrega uma alegria que a circunstância não consegue apagar. Não é a ausência de dor, é a presença de Deus. De repente, um terremoto. Portas abertas, cadeias soltas, mas ninguém fugiu. E aqui eu faço uma pergunta. Se eu fosse numa prisão aqui do Brasil, você acha que alguém ficaria? Não, né? Mas ali não é sobre fuga, é sobre propósito. O carcereiro acorda, vê as portas abertas, pega a espada. Por quê? Porque se um preso escapasse, ele pagaria com a própria vida. O suicídio abreviaria a vergonha e a punição. Ele preferia morrer por conta própria do que ser executado. Mas então Paulo grita: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Presta atenção nisso. O milagre não foi para libertar Paulo, foi para salvar o carcereiro. Nada pode impedir o avanço do reino. Nem correntes, nem prisões, nem sistemas. O homem treme e faz a pergunta mais inteligente que alguém pode fazer: que devo fazer para que seja salvo? Ele viu o caráter deles, o louvor deles, a misericórdia deles, e entendeu que ali havia algo sobrenatural. A resposta foi simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Crer não é só acreditar intelectualmente, é entregar a vida, é obedecer, é abandonar o pecado, é sacrificar vontades. E mesmo machucados, com o corpo ferido, a prioridade deles era salvar aquela alma. Eles pregam e ele crê. Ele e toda a casa são batizados. Se uma única alma for salva, já valeu a prisão. No dia seguinte, mandaram soltá-los discretamente. Mas Paulo diz: nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Por quê? Porque era ilegal o que fizeram. Quando os magistrados descobrem que eram romanos, ficam atemorizados, pedem desculpas, os conduzem para fora. Primeiro veio a humilhação, depois veio a honra. E isso é algo que você precisa guardar. Quando Deus permite uma prisão, Ele também controla a saída. Se você observar bem essa história,
vai perceber algo profundo. Paulo e Silas entraram na prisão como vítimas, mas saíram como instrumentos de salvação. Eles poderiam ter reclamado, fugido, se revoltado, usado o milagre para benefício próprio, mas escolheram permanecer. E é aqui que está a chave. O milagre não foi para libertá-los da dor, foi para posicioná-los para salvar alguém. Quantas vezes queremos que Deus nos tire da situação, quando Ele quer nos usar dentro dela? Talvez hoje você esteja vivendo a sua própria prisão, uma fase difícil, um processo injusto, um silêncio de Deus, um cansaço espiritual. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Se Deus permitiu, Ele ainda está no controle. E se ainda não acabou, é porque ainda há propósito. Aquela prisão virou púlpito, aquela dor virou testemunho, aquela meia-noite virou milagre. E talvez o que está acontecendo com você hoje não seja para te destruir, mas para alcançar alguém através de você. Pode ser que o seu louvor esteja sustentando alguém que você nem imagina. E no tempo certo, Deus abre as portas. Deus honra publicamente. Deus justifica. Mas antes da honra, vem o caráter. Agora feche seus olhos e vamos orar. Senhor, Pai de misericórdia e bondade, se alguém está se sentindo preso hoje, preso por injustiça, preso por dor, por desânimo, que o Teu Espírito traga força no meio da meia-noite. Ensina-nos a louvar quando dói. Ensina-nos a permanecer quando seria mais fácil fugir. E usa as nossas prisões para salvar outras vidas. Se há alguém fazendo hoje a pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Que essa pessoa creia no Seu santo nome, Jesus. Que entregue a vida a Ti. Que experimente transformação, assim como fiz um dia. Sustenta-nos, Senhor. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos estudos de devocionais. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por uma prisão. E que Deus fortaleça você mesmo na meia-noite.